Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. Que caiu hoje, Gigi? Hoje caiu o Salmo 52. Sim, É um pequeno salmo onde vai falar aqui, tem 11 versículos só, e vai ter um subtítulo que fala aqui, o castigo do homem perverso. sim, Esse salmo aqui é referido a Saul, né? A Bíblia fala que veio um homem de Deus aqui chamado Doeg, um idumeu, veio dizer a Saul, proferir essas palavras para Saul, dizendo que a malícia de Saul, né, ia ter ali uma retribuição de Deus, ia ter uma ação de Deus contra o que Saul pensava, o que Saul fazia na época do seu reinado ali, tendo o poder, tendo a autoridade. Todos nós conhecemos a história, irmãos. Saul era o primeiro rei de Israel, e depois, por sua incompetência, vamos dizer assim, por não atender aquilo que Deus queria ele como rei fazê-lo, ele começou a desagradar o Senhor. Então Deus resolveu substituir. Todo mundo conhece a história. Ele vai escolher Davi, filho de Jessé, um homem, né, de pequena estatura, um homem que Deus escolheu segundo o coração dele, segundo a sua obediência, porque Deus, ele observa as pessoas, embora elas não tenham característica ou então algum talento assim, ou mesmo à vista das pessoas, mas Deus, ele conhece as pessoas e vê o oculto, vê onde que ninguém vê, por onde você tem trilhado, por onde você tem passado. Deus conhece todos os seus passos e sabe a sua capacidade para atender aquilo que ele quer colocar para fazê-lo, aquilo que ele quer que você exerça para fazer. E Deus escolheu então colocar Davi. E a Bíblia vai dizer que Saul, quando ele percebeu que Deus tinha ungido Davi para substituir, ele começou a perseguir Saul, a perseguir Davi, né, por muitas das vezes ali, para tentar frustrar esse plano de Deus de não deixar chegar tempo do reinado de Davi assumir o seu reinado. A Bíblia fala que depois que Davi foi ungido, ele não foi assumir o reinado já de seguida. Ele ficou por um tempo, 20 e poucos anos ainda, antes de tomar o reino, de ser o rei. Ou seja, ele só podia ser o rei quando Deus tirasse Saul. Então ele estava respeitando esse tempo dele como correto, uma substituição. Só que Saul não estava respeitando o tempo de Deus. Ele estava reinando com desagrado ao Senhor. E ele então projetava planos contra Davi. Tipo, tentava matar Davi de toda forma. Até uma vez lançou uma lança contra ele. A lança perfurou a parede, mas quase pegou Davi. E outras também perseguições que teve. Davi teve que fugir muitas das vezes para não morrer na mão de Saul, tendo a oportunidade de matar Saul uma vez, mas ele não faz isso. Ele arranca um pedaço da sua vestimenta para mostrar que ele teve a chance, mas ele usou da misericórdia, porque ele não tocaria no ungido de Deus, que era o rei Saul, o rei da época. E aí Deus está falando, através desse homem, falando para Saul: eu vejo a sua malícia, vejo que tudo que você projeta de mal contra o meu escolhido, contra qualquer pessoa, dizendo que ele ia ser punido e ser cobrado por isso, e seu reino seria tirado por causa dessa forma dele agir, dessa forma dele viver. Então Deus substitui. Resumindo tudo, irmãos, que eu posso extrair daqui: Deus, ele nos dá a oportunidade, claro, Deus dá a oportunidade, ele prepara momentos, nos dá a oportunidade para a gente fazer com excelência aquilo que ele quer colocar nós para fazermos, executar uma tarefa ou qualquer coisa assim. Porém, tem que estar de acordo com a vontade dele, com a forma que ele quer que seja feito. E quando a gente fazemos dessa forma, permanecemos agradando ao Senhor e sendo abençoado com isso, prosperando, ele vai dando vitória, os inimigos vão caindo por terra. E quando não fazemos isso, Deus, ele vai requerer, vai cobrar, vai enviar alguém para nos cobrar, como foi feito com Saul aqui, e como muitas outras pessoas da Bíblia. Nós conhecemos aqui muitos reis que foram repreendidos por Deus por estar errando de alguma forma, atrapalhando assim o povo de Israel, fazendo com que o povo errasse e levasse sobre eles uma carga que Deus ia colocar por causa da desobediência do seu líder. sim. E aqui ele nos ensina isso. Deus, irmãos, ele está de olho em todas as coisas e ele tem propósito em todas as coisas. Então ele vai gerar oportunidades e nós temos que estar atento para atender essa expectativa que Deus tem sobre nós. Não que Deus vai escolher errado, Deus não escolhe errado, irmãos. Deus, ele dá oportunidade, ele coloca pessoas para nos auxiliar espiritualmente, para nos ajudar a andar de acordo com aquilo que Deus quer. Só que nós, o ser humano, irmãos, o ser humano, às vezes, quando ele tem uma autoridade, tem um poder assim, que ele é colocado num lugar de destaque, geralmente, muitas das pessoas, do caráter da pessoa se corrompe, ele se vende, ele começa a pensar em si próprio, começa a querer, como fala aquele desenho que todo mundo conhece, o Pink e o Cego, vamos dominar o mundo. Ele já quer dominar o mundo, quer mandar em todo mundo, já não respeita mais ninguém, não vê
não vê as qualidades de ninguém, começa a passar por cima de tudo, porque ele está com uma autoridade. Esse era o exemplo de Saul. Saul sendo um rei, ele perseguindo alguém que estava, nem era rei ainda, ele ia ser rei futuramente, não estava fazendo nada, era um homem de guerra, Davi era um homem de guerra, guerreava ali, tinha suas vitórias, não estava querendo tomar o trono de Saul em momento algum, estava perdendo o tempo dele. Mas Saul, movido da inveja, não querendo sair do seu trono, começa a perseguir Davi para que não acontecesse a troca, a substituição no tempo certo. Ou seja, eu não sei que Deus está falando com alguém, eu sei que Deus deu essa palavra, né? Que Deus, ele observa, dá a oportunidade, e quando a pessoa não atende essa oportunidade, não atende os pré-requisitos ali, não faz de acordo com a vontade de Deus, Deus tem que tirar, porque ele não quer, ele quer pessoas que venham concluir a obra dele, venham conseguir os resultados que ele quer. Ele escolheu Moisés, escolheu Josué, foi escolhendo pessoas, Elias, pessoas que ele escolheu Esdras e outros homens da Bíblia, Neemias, todos escolhidos por Deus para uma tarefa. E tem que estar de acordo com a vontade daquele que te chamou, né? Sim, isso que passa para nós nesse texto. Então Deus, ele vai recompensar se você for bem sucedido, ele vai fazer como fez com Salomão, encher de riquezas, abençoar, abrir caminhos, vai fazer coisas grandes. Mas se desobedecer, ele vai ter que usar pessoas para te repreender ali, para que você, se for atento, se for sábio, ouça a repreensão e se conserte, ou então ele vai substituir, se caso você não tapa os seus ouvidos, como fez Balaão. Balaão não era para amaldiçoar o povo de Israel, mas ele queria ir porque ele recebeu um cascalho ali por fora do homem lá. Então ele queria amaldiçoar para receber dinheiro, mas Deus falou, se você amaldiçoar, tu vai se ver, vai vir contra você. Então ele teve que desistir. Então Deus, ele prepara momentos e fala com o seu povo, ele fala com os seus escolhidos para que venha fazer o certo. Se não quiser seguir, ele vai ter que tomar as suas medidas, as suas precauções ali. Exatamente. Essa semana eu fui falando sobre as bênçãos do Senhor não acrescentadores, né? Ainda mais, como que você recebe a bênção do Senhor? Você também veio várias advertências aqui, várias palavras falando da autoridade de Jesus, porque na época os sacerdotes da época não queriam reconhecer a autoridade de Jesus perante aqueles milagres que fazia, né? Se eles reconhecessem, eles ficariam mal perante a sociedade, eles rebaixariam o cargo deles, algo assim de uma competição. Então hoje o que acontece muito, né, que vem repreender e vem nessa mensagem também aqui, que as pessoas hoje em dia, elas não vibram com a outra, elas ficam com raiva, ficam com inveja. Muitas pessoas no trabalho não deixam o teu amigo do lado, que até entrou agora na empresa, mas está se dedicando, está se sobressaindo na empresa, eles querem puxar o tapete, em vez de, falar, nossa, incentivar, você é bom nisso, vai mesmo, você prospera, você sobe de cargo, né? Você, para a empresa vai ser bom. Não, pensam em si, né? Pensam no dinheiro, pensam no medo de perder alguma coisa e fica com raiva da pessoa que se sobressai mais que ele. Então tem muita gente assim hoje com amizade, né? Em próprio relacionamento, marido e mulher, que não quer que o outro prospere, que não gosta de ver o outro bem, né? Pelo prazer de estar ali massacrando aquela pessoa. Se aquela pessoa mudou de vida, aquela pessoa está vindo para alguma coisa melhor, a outra está ali reclamando. Então, para você ser abençoado, você tem que abençoar, abençoe com felicidade, com alegria o teu irmão, que nem eu falei, eu de Jair, sou patroa do Jair, né? E se Deus abençoar o Jair e eu começar, não, mas eu acho que não vou mais fazer oração com o Jair, porque não dá, porque não sei o quê, porque isso, aquilo, porque eu estou querendo o quê? Porque eu não estou admitindo que eu sou, nos bens materiais, na terra, eu tenho um pouco mais que o Jair por estar, eu não sou, eu estou patroa dele, né? Hoje, amanhã a gente não sabe, eu estou hoje patroa dele. Então assim, e não admitir que ele tem mais bênção de Deus que eu, né? Isso é inveja, isso é uma coisa, um sentimento mesquinho, um sentimento ruim, porque aquele que é abençoado, aquele que tem alguma coisa que sobressai, a gente tem que vangloriar, a gente tem que incentivar, a gente tem que estar feliz que a pessoa está conseguindo coisas, ou espiritualmente falando, ou financeiramente falando. Então, meus irmãos, o problema do ser humano, né, é esse ego, né, o orgulho ferido, essa coisa de você não ser humilde, né, para reconhecer o teu colega de trabalho, alguém que está com você, né, e colocar ele lá em cima. Não existe cargos na lei espiritual, não existe mais dinheiro na lei espiritual, não existe nada disso.
a lei espiritual, muitas pessoas são riquíssimas, bilionárias, né, do seu Espírito Santo nela, né? São pessoas que têm a dádiva de ter um Deus olhando por ela o tempo inteiro, porque aquela pessoa agrada demais a Deus, mesmo que ela não tenha nada. A riqueza da terra para Deus não é nada, absolutamente nada. Então, cargos para Deus não é nada, né? Quando você chegar na frente de Deus, você vai falar quais são as suas obras perante o espiritual, e não é as suas obras perante o material. Eu tinha uma frota, né, de empresa, uma frota de caminhões, um monte de empresa, eu tinha isso e aquilo, mas você não tem nada se você não tiver Deus no seu coração. Essa aí não é uma obra para Deus. Obra para Deus é aquela pessoa que se preocupa com o próximo, que leva uma palavra, que está seguindo as leis de Deus, que está vibrando com a felicidade do seu próximo, porque todos são irmãos, somos irmãos. Dentro de uma mesma família, irmãos ficam com inveja um do outro, porque o outro conseguiu uma casa, porque o outro conseguiu um carro, porque o outro comprou uma moto. Jesus amado, gente, vamos parar com isso, vamos vibrar com a felicidade do outro, vamos vibrar se a pessoa é mais bonita que você, vamos querer que a pessoa, ela arrumou um namorado ou não, vamos vibrar que a pessoa está feliz, né? Tanta coisa mesquinha de sentimento nesse mundo que está dando o que está dando. Então vamos vibrar com aquela que a pessoa adquiriu alguma coisa, que a pessoa viajou para o exterior, que a pessoa conseguiu um baita do emprego, que a pessoa é uma modelo linda, maravilhosa, está dando sucesso, está tendo sucesso. Ela é minha irmã, mas eu estou feliz com que ela está indo lá. Eu estou aqui no meu buraquinho, mas Deus ainda não olhou para mim, porque depende da minha conduta de olhar, é um teste para aquela minha irmã que está indo bem, né? Isso é um teste para o meu irmão que está vencendo, para um colega de trabalho que está melhor que eu, sabe, que está me superando na faculdade, nos estudos, em tudo, né? Vamos falar para Deus: Senhor, abençoe mais aquela pessoa, né? Quando você tiver esse sentimento puro dentro de você, puro de verdade, né? Não é só da boca para fora, você vai ser abençoado por Deus muito mais que qualquer outra pessoa. Quem suporta a felicidade do outro e vibra com a felicidade do outro vai ser muito mais abençoado por Deus do que aquela pessoa que está mesmo recebendo todas aquelas bênçãos de ganhar o dinheiro, de ganhar a loteria, de ser uma pessoa mais bela, de ser uma pessoa mais estudiosa, mais culta, de conseguir um relacionamento melhor, com uma pessoa mais bem-sucedida, né? Aquela que está no cantinho dela, quieta, sem ter tudo isso, mas que está sempre vibrando e pedindo bênçãos para as outras pessoas, por menos que ela está recebendo, mas ela está se doando em bênção, pedindo bênção, que abençoe aquela pessoa, é lindo. É que nem eu vi um vídeo, né? Chico Xavier sempre passava de ônibus quando ele era mais novo e ia ao trabalho, ele passava numa plantação de girassóis. E era tão lindo aquilo que ele queria ver, sempre estar acordado para ver a plantação de girassóis. E ele falou do fundo do coração dele: Senhor, abençoe, né, a plantação de girassóis, que eles sejam sempre lindos e bem-sucedidos e que nenhuma praga o tome conta. Abençoe, Senhor, essa plantação de girassóis. E um belo dia, ele passando lá no ônibus, o ônibus quebrou bem na plantação de girassóis. E eles não tinham como levantar o ônibus, tinham que levantar, erguer o ônibus para trocar o pneu, para arrumar o ônibus. E ele, muito magrinho, Chico Xavier, ele ficou e falou: não, pode ficar tranquilo aí, o senhor espera que eu vou arrumar um pessoal mais fortinho para ajudar, né? E ele falou, e ele era muito espiritualizado, ele via espíritos, né? Ele falava com espíritos. E do nada ele viu, vindo daquela plantação de girassóis, 2 espíritos. Né, ele veio falar com ele, que eles queriam agradecê-lo pela imensidão de bênção que eles receberam através do pedido dele naquela plantação. Eles eram os cuidadores daquela plantação. Eles eram aqueles que estavam responsáveis, espiritualmente falando, por aquela plantação. E vendo uma pessoa do nada pedir uma bênção para aquela plantação, eles vieram abençoá-lo de volta. Olha que lindo. E Chico fala que ele se emocionou muito naquela época, porque ele não esperava isso, né? Que existisse isso. Você abençoa, você é abençoado, independente do que seja, gente. Seja um animal, seja uma plantação, seja um lugar, seja um país. Abençoe do fundo do coração. Vibre com a felicidade do teu próximo, vibre com alegria, para que isso tudo se transforme naquela atmosfera linda ao teu redor
e você vai ser muito mais abençoado. Amém? Amém. Essa lição nós temos essa semana, que quando as bênçãos de Deus, do Senhor, vêm para nós, não acrescenta dor. Se acrescentar dor, é porque você ainda não aprendeu a lição. Um beijo no coração. Amém. Até segunda, né? Tenham todos um ótimo final de semana. Abençoado. Um beijo no coração. Até mais.